Agora aqui, professor Alexandre, poderia comentar as suas experiências pessoais mais marcantes e seus insights para si que levaram à criação de um dos seus livros? São duas situações diferentes, né? O livro Inversão Existencial foi um livro que todo mundo ali que escreveu, tinha motivação para aquilo e interesse para desenvolver aquela temática. E tinha uma demanda que era o material didático do curso na época da Sinvex. Então, a partir dessa proposta de desenvolver, a gente sentou e fez, né? A ideia inicial era uma apostila e depois caminhou para um livro. Então, nesse caso, foi algo mais pragmático mesmo. No caso do JK, o ponto mais sério que eu vejo foram algumas experiências que eu tive no decorrer da produção do livro, né? Foram uma série de sincronicidades, situações. Já que eu citei aqui, eu falo até de uma questão de sincronicidade aqui no verbete, eu posso citar um exemplo, foram várias situações bem marcantes, mas uma delas chama muita atenção, porque eu vejo que sincronicidade, a mais marcante, são aquelas que extrapolam as leis da física, da matemática, que você não tem por onde escapar e negar. Houve uma situação em que eu viajei para Diamantina e eu levei uma listagem de pessoas para serem entrevistadas, né? E eu me lembro que eu consegui entrevistar todas as pessoas naquele período e faltou uma pessoa. Essa pessoa era um professor de história que eu tentei cercá-lo de todos os lugares. Então eu fui para o local onde ele trabalhava, um local onde me disseram onde ele estaria, a casa dele. Então eu fui para todos os cantos e não achei a pessoa. Foi a única pessoa que eu não consegui achar. Bom, eu não consegui, paciência, tive sucesso na viagem, consegui uma série de materiais, entrevistas, só faltou essa pessoa. Aí eu retornei para Belo Horizonte e ali apareceu uma oportunidade da gente ir para um almoço de aniversário de um ex-governador do Distrito Federal. E aí, nessa situação, nesse contexto, era um almoço que era inclusive fora de Belo Horizonte, e era um sítio, mais ou menos, e ali devia ter mais ou menos umas 200 pessoas, era bastante, e eram mesas grandes, e conhecia praticamente 2, 3 pessoas que estavam ali naquele almoço, e como eram mesas coletivas, a gente sentou para almoçar, e aí na minha frente tinha algumas pessoas desconhecidas, e uma delas estava bem na minha frente, exatamente na minha frente. E aí eu comecei a conversar com a pessoa, né? Bom, de onde você é? Eu sou de Diamantina. Eu estive lá agora há pouco e tudo mais, estou escrevendo um livro e tal. O que você faz? Eu sou professor de história. Qual é o seu nome? Fulano. Eu falei, não acredito. Era o cara lá, né? E aí ele sabia que eu tinha procurado ele também. Ele também ficou impactado. Nossa, não é possível e tal. E foi uma coisa totalmente, né? Porque assim, Diamantina de Belo Horizonte é uma distância muito grande, assim, considerável. E, quer dizer, a chance disso acontecer, né, até combinado, é uma coisa, né, assim, nem se fosse combinado teria acontecido dessa forma. E aconteceu de uma forma assim, quer dizer, eu não encontrei ele em Diamantina, eu vou encontrar ele em Belo Horizonte num almoço na minha frente. Não é que ele estava lá, ele sentou na minha frente. E esse tipo de situação aconteceu assim com frequência. Assistência, né, que chama isso. Nossa, uma coisa absurda. Absurda. E às vezes de coisa que eu nem entendia. Às vezes alguém falava assim, não, você tem que conversar com fulano, no meio de uma entrevista. Aí a pessoa aparecia. E aí eu nem sabia qual era a importância da pessoa, depois que eu fui saber quem era a pessoa, as informações que ele me deu. Então, assim, é uma coisa que você está completamente cego na situação, amparado, mas cego, mas você vai e depois você vai entendendo a dimensão Não, no caso é um amparado cego, não é um amparador. Mas você vai vendo depois as consequências daquilo. Professor, como superar a Melim? Olha, a Melim só tem uma saída. É você esquecer o seu egão e assistir os outros. A Melim sempre existe por alguma frustração muito grande que a pessoa fez. É a melancolia. Então, o processo é começar a recuperar isso, ajudando os outros. Assistência. Esse tem lógico. Vale a pena pensar.